Olá a todos conectados no Portal da Holanda, no Arena H desta segunda-feira. A gente retorna e já falando sobre o tricampeonato amazonense do Manaus FC. Também tem as estreias do Campeonato Brasileiro, rolou o Campeonato Brasileiro, o Brasileirão já está de volta. E também tudo o que aconteceu na Fórmula 1, na Fórmula 2 e também na Fórmula E, o automobilismo aqui no Arena H. E a gente começa falando justamente sobre o tricampeão amazonense, o Manaus FC, que no último sábado se sagrou tricampeão consecutivo. Foi depois de um empate em 0-0 na Colina contra o Fast Clube. O Manaus foi novamente campeão em cima do Fast, que em 2018 também foi campeão em cima do Fast. Levou o Fast mais um vice, o Fast, que aliás agora se torna o maior vice-campeão em disparado do Campeonato Amazonense, um número negativo para o Tricolor de Aço, que agora são 28 vice-campeonatos amazonenses, vices do Barezão. Já o Manaus é tricampeão consecutivo, né, com a conquista do título. O primeiro jogo, o Manaus conseguiu toda a vantagem, né, para a segunda partida, após vencer na quarta-feira passada por 2-0 também na Colina. Então foi mais tranquilo para esse jogo, poderia até perder por 2-0, que ainda levava o título, já que tinha a vantagem de ter feito a melhor campanha do Campeonato Amazonense, e com a melhor campanha se sagrou campeão mais uma vez e conseguindo um tri consecutivo, que só o último time que tinha conseguido ser tricampeão consecutivo do Campeonato Amazonense havia sido o São Raimundo entre 97 e 99, 97, 98 e 99. Agora, né, tanto para Manaus e tanto para o Fast Clube, agora é focar numa competição nacional, né, que é o Campeonato Brasileiro da Série D, que começa já no próximo final de semana, para o Manaus FC principalmente. O Manaus FC joga no sábado, vai até o Amapá enfrentar o Santos do Amapá, já na estreia da Série D. O Manaus, no ano passado, chegou bem próximo de subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. O problema é só que nos pênaltis, aí, jogando em casa, acabou sendo eliminado, acabou perdendo a vaga para o Imperatriz Imperatriz do Maranhão, que hoje está na Série C. Então o Manaus segue com esse foco após o título amazonense, novamente vai embalado, e tomara que dessa vez a nossa torcida é de que o Manaus consiga finalmente um acesso, que o Amazonas volte a ter um acesso do campeonato para as outras divisões de campeonatos brasileiros, que justamente, já que ele igualou o número do São Raimundo, né, do tricampeonato amazonense, que venha também igualar o São Raimundo, que foi o último grande clube, o último time do Amazonas a conseguir um acesso, né, que no caso do São Raimundo foi um acesso da Série C para a Série B. Então, para o FAST, o campeonato brasileiro da Série C, da Série D, na realidade, só começa na terça-feira da próxima semana, não nessa, da próxima semana, no dia 7 de maio. E agora a gente fala sobre justamente a estreia do Campeonato Brasileiro. Finalmente, o Brasileirão voltou ao campeonato que muitos consideram como um dos mais competitivos do mundo, se não o maior, o de maior competição, né, de competitividade, com mais times candidatos ao título. Geralmente nós temos ali 12 grandes times já largando com chances de título, porém esse ano a gente sabe que graças a questões financeiras, situações financeiras melhores de um clube e piores de outros, nós já temos um bloco que larga na frente. Justamente desse bloco que larga na frente nós temos aí o Flamengo e o Palmeiras, que são os meus destaques positivos da rodada. Aí você já pode ver na tela como ficou a classificação do campeonato após a primeira rodada, com o Ceará líder, né, já que fez uma goleada de 4-0 sobre o CSA, e também o Palmeiras, que também fez 4-0 no Fortaleza. E para mim os meus destaques são justamente o Palmeiras e o Flamengo, porque são times que possuem uma grande expectativa. Hoje são os times com um equilíbrio financeiro muito maior, né, em relação aos outros clubes grandes também do Brasil. Então tem bons elencos, o Flamengo até mais, né, e possui até uma expectativa muito maior em cima do Flamengo. E o Flamengo venceu na estreia no Maracanã e venceu o Cruzeiro. Então é outro time que está embalado, que vinha invicto na temporada, né, com um título mineiro, a melhor campanha da Libertadores até agora. E o Flamengo foi lá e conseguiu, se impôs, e de virada conseguiu uma boa largada no Campeonato Brasileiro, assim como o Palmeiras. O Palmeiras ficou um tempo parado devido
alguns jogos por ter sido eliminado antes, né, do Campeonato Paulista, jogou na Libertadores no meio de semana também e venceu, e vem embalado aí também para o Campeonato Brasileiro. E já os meus destaques negativos da rodada são 2 ou 3 clubes do Rio, eu acho, mas principalmente para 2 que realmente mostraram um futebol um pouco com muitas fragilidades, que é o caso do Vasco, que sofreu uma goleada fora de casa. A gente até dá uma amenizada porque foi fora de casa. Já é difícil jogar com o Atlético Paranaense, lá em Curitiba. Sofreu uma goleada por 4-1. Então já fica um pouco do torcedor com uma pulga atrás da orelha do Vasco, né? Porque o Vasco foi dominado nas finais do Campeonato Carioca pelo Flamengo, e já na estreia do campeonato, enfrentando um time de Libertadores, sofre uma goleada desse tipo. Então já liga o sinal de alerta, principalmente porque o time agora está até sem técnico, está com o interino, né? Com a demissão do Valentim. Então já é um sinal de alerta que liga para o Vasco, e quem também fica com sinal de alerta é o Fluminense. O Fluminense que jogou em casa, no Maracanã, que veio de uma derrota para o Santa Cruz, uma classificação difícil na Copa do Brasil depois dos pênaltis, e foi enfrentar o Goiás, que acabou de subir também para a primeira divisão, e acabou perdendo por 1-0 jogando em casa. O time tinha o maior posse de bola, continuava com aquele estilo que o Fernando Diniz gosta, de toque de bola, posse de bola, superior ao do adversário, mas pouco criou, pouco conseguiu ameaçar demais o gol do Goiás. Lógico, teve polêmica com o árbitro de vídeo nessa partida, um lance de pênalti que realmente ocorreu e que teve a cobrança, mas que acabou sendo atrapalhada com a falta de energia no Maracanã, um gol mal anulado também pelo árbitro de vídeo, uma confusão, né, dessa primeira rodada, principalmente para o jogo do Fluminense. O Fluminense poderia ter tido um resultado até melhor, poderia ter vencido por 2-1, se não fosse pelo pênalti perdido e pelo gol mal anulado, mas acabou perdendo. Mas também não foi pelo árbitro de vídeo que o Fluminense saiu com resultado negativo, porque teve maior posse de bola, teve maior volume de jogo e poderia ter vencido o Goiás que perdeu o título goiano, poderia estar vindo um pouquinho desanimado, mas foi lá e fez o resultado no Maracanã. Então é um sinal de alerta para o Fluminense, que estava sem talvez o principal jogador, que era o Ganso, né? O Ganso que está machucado. Então aí também a gente pode ver na tabela já os próximos jogos, né? Os jogos da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que vai ter jogos difíceis tanto para o Fluminense tanto para o Vasco. O Vasco vai enfrentar o Atlético Mineiro em casa, o Atlético Mineiro também em turbulência, e o Fluminense joga fora de casa contra o Santos. O Santos que venceu o Grêmio também fora de casa, então vai ser um jogo bem difícil para esses times do Rio. Eu também ia destacar um pouco negativo o Botafogo, mas enfrentou o São Paulo no Morumbi, então tem que ver melhor o time jogando também em casa. E agora a gente fala também, já chamando, né, para o campeonato, para a próxima rodada, a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, porque no sábado tem jogo em Manaus, né? Vai ter jogo entre o Vasco e o Corinthians. Para quem quiser mais informações, acesse o Portal da Holanda, que a gente tem mais informações lá sobre os ingressos, como fazer para adquiri-los, e para ir para esse jogão que vai ser muito bom no sábado, com certeza. A Arena da Amazônia novamente recebendo um grande jogo, né? um grande espetáculo, digamos assim, e boa sorte lá para os dois times também, para o Vasco e para o Corinthians, que o Corinthians também que perdeu na primeira rodada do Brasileirão. E além disso, antes do jogo do sábado, na quarta-feira, o feriado do Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, o Dia Mundial do Trabalhador, vai ter jogo também na Arena da Amazônia, entre as lendas do Flamengo, né? Alguns jogadores aí que marcaram história no Flamengo estarão na Arena, contra amigos do Iranduba. Um jogo que tem, vai ter também, vai ter o Dudu Nobre lá fazendo show, ingressos sendo revestidos aí em alimentos, né, para ser entregues a venezuelanos. Então tem vários atrativos também para esse jogo da Arena da Amazônia na quarta-feira, e é bom ir lá conferir, bom ir lá também prestigiar mais esse evento, também aqui um grande evento na Arena em Manaus. Agora a gente fala da Fórmula 1, do automobilismo, né? Principalmente da Fórmula 1, a Fórmula 2 e também a Fórmula E, a Fórmula da eletricidade, né? E também da velocidade, que aconteceu no final de semana. No sábado, na Fórmula E, aconteceu a oitava etapa do campeonato, e mais um novo vencedor, né? Já são 8 provas e 8 vencedores diferentes. Dessa vez quem venceu foi o Robert Frigens, e conseguiu
novamente deixar mais equilibrado ainda esse campeonato da série da Fórmula E. Assim, tem o brasileiro Lucas de Grassi, que acabou chegando na 4ª posição nessa corrida, e o Lucas de Grassi, graças a ter bons resultados nas corridas, consegue aí estar bem colocado no campeonato, está em 3º lugar, está na disputa do título, mesmo ainda não tendo vencido na temporada. E quem também foi um destaque dessa prova em Roma foi o brasileiro Felipe Massa. Felipe Massa chegou até a estar disputando o lugar no pódio, mas como foi a primeira corrida de chuva em Roma, né, choveu bastante, então teve muitos toques. O Felipe Massa foi tocado por trás, rodou sozinho na pista também, então acabou sendo prejudicado e chegou na 9ª posição. Foram os 2 únicos brasileiros que disputaram essa corrida aí da Fórmula E em Roma. Já na Fórmula 2, né, que nós temos um representante, o Sérgio Sete Câmara, é o brasileiro. Não teve uma boa sorte no Grande Prêmio do Azerbaijão, em Baku. Na primeira prova, né, são 2 provas no final de semana na Fórmula 2, o Sérgio acabou sendo tocado depois de estar atrás do carro do safety car, aquecendo os pneus, foi tocado, acabou rodou e teve que abandonar a corrida. E na segunda prova ele largou de 14º, conseguiu chegar em 6º, mas viu o campeonato ficar um pouco difícil para ele na disputa do título, porque o companheiro de equipe dele acabou vencendo a segunda prova e larga bem agora como líder do campeonato na Fórmula 2. Mas mesmo assim ainda há esperança para o Sérgio Sete Câmara, o mineiro, que pode ir com 1 ou 2 vitórias já voltar na disputa do título. É isso que a gente está torcendo aqui, para que também tenhamos um brasileiro na Fórmula 1. E falando de Fórmula 1, no Grande Prêmio de Baku, muita expectativa, né, de que fosse uma prova atribulada, já que nos treinos classificatório, houve batida de Charles Leclerc, de Robert Kubica, que acabou que na corrida houve poucos incidentes. Um incidente ali de um piloto que deu a ré e acabou atingindo o outro atrás, porque não viu, né? O caso do Ricardo e o Kvyat. Mas fora isso, a corrida foi um pouco não teve tanta movimentação e foi definida logo na largada também, porque o Bottas fez uma boa largada, sofreu uma pressão do Hamilton, eles se defenderam muito bem ali e o Bottas acabou seguindo rumo à vitória e conseguiu a segunda vitória dele na temporada, igualou o Hamilton. Ambos têm 2 vitórias em 4 corridas, e foi histórico para a Mercedes, porque a Mercedes conseguiu a 4ª dobradinha consecutiva no início de temporada, quebrando o recorde que antes era da Williams, que havia conseguido 3 dobradinhas consecutivas. Então a Mercedes mostra dominância na Fórmula 1, né, que já vem de 4 anos consecutivos, 5 anos consecutivos na realidade, e mesmo muita gente dizendo que a Mercedes está enfraquecida nessa temporada, com a Ferrari mais forte, a Mercedes vai lá e vence 4 corridas consecutivas, com 4 dobradinhas, com os 2 pilotos na liderança. O Bottas é o líder por um ponto de diferença, porque fez a volta mais rápida no Grande Prêmio da Austrália, na primeira prova da Fórmula 1 nesse ano. Então a Fórmula 1 está caminhando para termos uma temporada muito boa, com uma disputa interna já entre Bottas e Lewis Hamilton. Bottas ameaçado de talvez perder o emprego nessa temporada, já larga muito bem, e o Lewis Hamilton que vai em luta do 6º título, de chegar mais próximo do Schumacher. Mas, e para encerrar, a gente fala sobre a Champions League. Amanhã já tem jogo entre o Tottenham enfrentando o Ajax, e na quarta-feira nós teremos o Liverpool enfrentando o Barcelona. Então já são as primeiras partidas aí da Champions League para definir quem vai para a final. Meus favoritos seriam aí o Tottenham e o Barcelona, mas favoritos na Champions League muitos podem cair também. Então vamos ver aí como é que vai seguir essa competição. E assim a gente termina o Arena H de hoje. Falei bastante, e que na próxima semana a gente já volta falando do Brasileirão e tudo, e muito mais dos resultados, o jogo da Arena da Amazônia. E para você ter mais notícias sobre a gente, é só acessar o Portal da Holanda, aí nas nossas páginas no Facebook e no Instagram, e a gente se vê na próxima semana.